dia, família. Como vocês estão? Vamos ficar de pé. Sinta-se à vontade. Essa manhã maravilhosa, mais um dia que o Senhor nos deu. Deus, Ele nos deu tantos escapes, tantos livramentos essa semana. A cada momento temos que ser grato. Temos motivos para louvar, para engrandecer o nome dEle. Então, Jesus, nessa manhã, convidamos o Teu Espírito Santo. Tu és o centro de tudo neste lugar. A nossa adoração é somente para Ti, para engrandecer o Teu santo nome. E queremos dizer que nessa manhã nós confiamos no Senhor. Como a Tua palavra nos diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então queremos depositar a nossa confiança nessa manhã em Tuas mãos e dizer que precisamos de nada mais, nada além de Ti, que Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso alimento. Oh, Jesus, oh, how we love You. We just want to say thank You this morning. Lift You songs of grace and gratitude. A Tua presença é o que nos basta. É tudo que eu preciso, Jesus. Pois quando estamos em Tua presença, somos curados, somos sarados. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade.
isso nessa manhã. I just want you. I just want you. And nothing else. And nothing else. Nothing else will do. I just want you. And nothing else. And nothing else. Nothing else will do. Nada além de ti, Jesus. Só queremos a ti, Jesus. Tu és maravilhoso. O teu nome é poderoso. Ah, nós te adoramos, Jesus. Nós exaltamos o teu nome nessa manhã, Senhor. E nós declaramos, Senhor, que não existe outro nome mais poderoso, mais maravilhoso. Tu és maravilhoso, tu és lindo, Jesus. Nós te adoramos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o teu sacrifício foi perfeito. E o teu sacrifício nos deu vitória. A tua palavra nos garante vitórias. Ah, Jesus, não temos palavras para te agradecer. Obrigada, obrigada, obrigada. Te adoramos. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Você pode levantar as suas mãos e declarar: meio às tribulações. Declare nessa manhã: o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão,
Ao teu nome, Jesus, foi dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. E todo joelho se dobrará e toda língua, Jesus, confessará que Tu és Senhor. Tu és Senhor. E nesta manhã nós declaramos a Tua vitória, nós declaramos o Teu poder. Vitorioso és. Cante, igreja. Declare a vitória do Senhor nesta manhã. Abra os seus lábios e declare. Os reinos, tudo pode passar, essa terra irá passar, mas o Senhor permanece, o seu trono permanece para todo sempre. Teu nome é imutável, Jesus. Teu nome é imutável. Nossa, quão poderoso, quão forte é a letra desse hino. Dá pra você ter noção que o nosso Deus, Ele nunca perde. Ele nunca perde, então porque Ele nunca perde, nós estamos sempre ganhando. Através do nosso Jesus, o que está na frente da batalha, esse nome poderoso. Aleluia. We always win because our Jesus always wins. Hallelujah. You are the one in the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in You are
quebrar essas correntes através da sua adoração. Elas não conseguem resistir através da sua adoração. Eu não sei se você veio quebrar correntes pela sua família, na sua área financeira, mas essa não é, você está tendo essa oportunidade. Então cante isso com toda a fé, com toda a convicção, que você vai ouvir essas correntes caindo nessa manhã. I hear the chains falling. Do you hear them in the spiritual world? I hear the chains falling. I hear the chains falling. Queria que você levantasse suas mãos neste momento. Nós vamos levantar um clamor aos céus neste momento pela nação brasileira. Nós entendemos
que existem batalhas e guerras que elas não são vencidas na terra, mas que elas são vencidas nas regiões celestiais. E nós temos acompanhado os noticiários, gratos ao Senhor por estarmos aqui, obviamente, mas não desconectados daquilo que nossos parentes, nossos familiares, a nossa nação de nascimento tem passado nesses últimos dias. Tantas pessoas morrendo por conta desta pandemia, tantas situações acontecendo no meio político. Nós sabemos que em tudo isso o inimigo tenta tirar proveito e vantagens, mas nós queremos unir a nossa voz neste momento a milhares de pessoas que estão pedindo ao Senhor que intervenha e que traga de alguma forma um alívio à nação brasileira. Onde você estiver nesse momento, você que ama o Brasil, você que é brasileiro, talvez não de nascimento, mas de coração, os nossos filhos dizem assim. Eu queria que você levantasse as suas mãos, eu queria que você nesse momento clamasse ao Senhor Jesus, pela misericórdia dEle, que Ele possa intervir, que Ele possa entrar, que Ele possa fazer aquilo que homens não podem fazer, que Ele possa estabelecer a vontade dEle naquela nação, naquele país de forma soberana. Faça isso neste momento. Queria chamar o Felipe para vir aqui fazer essa oração. Faça isso neste momento. Deixa os céus ouvir o teu clamor neste momento. Deixa os céus ouvirem o teu clamor neste momento. Você que tem familiares, você que tem parentes naquela nação, talvez na sua cidade, talvez no seu estado, estão morrendo dezenas, centenas. Nós sabemos que já ao longo dessa semana, talvez vai fazer aí completar mais de 10, 11, 12 mil pessoas mortas por esta pandemia. Nós queremos simplesmente orar e pedir ao Senhor que intervenha e que tenha misericórdia do Brasil. Levante seu clamor, levante sua voz, vamos orar neste momento. Senhor, nós entregamos a nação brasileira nas tuas mãos, liberando 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus caminhos maus, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, sara o Brasil, sara a nação brasileira. Nós não aceitamos corrupção, nós não aceitamos pandemia. Nós declaramos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Nós declaramos do norte, do sul, do leste, do oeste, o reino dos céus avançando na nação brasileira, sobre cada estado, cada cidade, cada família brasileira. Nós declaramos o teu toque, Senhor, invade a nação brasileira nesta manhã. O céu invade a terra, sarando o Brasil, sarando o Brasil, sarando o Brasil, em nome de Jesus. Amém. Cadeias sendo quebradas, amém? Enquanto você adora, traga à sua mente o Brasil e começa a interceder através do coro desta canção. Começa a interceder e a declarar. Cadeias
você puder, Jesus, esta manhã. Ao se assentar, vire para alguém e diga: que bom te ver na casa do Senhor esta manhã. Que bom te ver na casa do Senhor esta manhã. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Bom, podemos nos conectar àquilo que os céus estão fazendo. Eu sei que é comum e é tão comum fazermos isso, pedir que o Senhor venha fazer parte daquilo que estamos fazendo. É comum chamar a presença de Deus, invocar a presença de Deus àquilo que nós estamos fazendo, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer ambiente. Mas eu confesso a você que o sentimento de realização é muito maior quando não somente você pede ao Senhor que esteja presente, mas você se coloca à disposição para estar conectado àquilo que Deus está fazendo. Uma coisa é você pedir que o Senhor faça parte do seu plano, outra coisa é você se colocar à disposição para fazer parte do plano de Deus. Porque o Senhor sabe muito bem onde melhor você se encaixa. O Senhor sabe muito bem onde melhor você pode estar. O quão útil você é a Ele em áreas que às vezes você mesmo ainda não pensou. Áreas que você mesmo ainda não se identificou. Essa crise de fazermos a obra de Deus, e eu falo direcionado a alguém aqui nesta manhã, essa crise de fazermos a obra de Deus em que nós às vezes atravessamos, achamos que não estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, achamos que o que estamos fazendo não nos traz nenhuma realização. Pastor, mas o que eu estou fazendo para Deus é notório, o que eu estou fazendo para Deus é relevante. Talvez seja notório e relevante aos olhos das pessoas, talvez seja notório e relevante aos seus próprios olhos. Mas eu quero dizer para você que às vezes nós passamos por essas crises nos perguntando a nós mesmos: será que o que eu estou fazendo tem agradado ao Senhor? Ou é aquilo que o Senhor me chamou para fazer? E a gente fica esperando Deus falar e Deus às vezes não fala. Por quê? Porque nós não nos colocamos à disposição para fazer aquilo que Ele deseja que façamos. Sabe qual é a oração mais eficaz que você pode fazer em relação a cumprir o propósito de Deus na sua vida? A oração é esta: Pai, Senhor, me coloque à disposição para cumprir e fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. E você vai se surpreender quando Deus começar a te mostrar que coisas tão pequenas que você nem mesmo valorizava faz tanto efeito diante dele, simplesmente pelo propósito que você não está fazendo aquilo que você deseja, mas aquilo que Ele deseja. Você não está fazendo aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer. Você vai perceber que nos mínimos detalhes, talvez o seu campo missionário não seja a África, não seja a Janela 1040, não sejam outros países. Talvez o seu campo missionário seja o seu escritório. Talvez o seu campo missionário seja a roda dos seus amigos de trabalho no momento que você para almoçar com eles. Talvez o seu maior campo missionário seja a sua vizinhança. E no momento que você se deixa ser guiado pelos céus para cumprir o que está no coração de Deus, você vai ver o quanto isso te traz satisfação e alegria. Pastor, mas ninguém está vendo, querido. Ninguém precisa ver, porque você não está cumprindo o propósito de ninguém na terra. Um somente precisa ver você, porque a Ele, somente a Ele, você nasceu para cumprir e dedicar a sua vida. Amém, igreja? Nós vamos contribuir com a obra do Senhor. Antes eu quero ler um texto que está em Provérbios, no capítulo 11. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Provérbios capítulo 11, versículos 24 e 25, um texto conhecido, e a palavra do Senhor diz: a quem dá liberalmente, ainda lhe será acrescentado mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á por perda. A alma generosa prosperará, e a quem dá de beber, esse será dessedentado. É tremendo e maravilhoso o quanto Deus abençoa
pessoas que possuem um coração generoso. A generosidade é como uma semente. Quando você semeia em uma terra fértil, ela traz consigo frutos, e frutos que não somente vão acrescentar na sua vida, mas frutos que vão fazer com que você também abençoe outras pessoas. Eu não sei quantos de vocês estão aqui nesta manhã, que estão passando qualquer necessidade na área financeira, talvez por trabalho, talvez por questões físicas você não pode trabalhar, ou talvez o mercado de trabalho esteja complicado para você. Mas eu quero, neste momento, independente da situação que você esteja passando, eu não quero ser insensível a ela, mas eu quero lançar uma palavra de fé que ela não é tão grande para que o Senhor não possa resolver. E eu acredito que ainda esta semana que começa hoje, Deus é capaz de abrir portas, conectar você a pessoas, liberar contratos, liberar uma chamada telefônica que tem com certeza possibilidade de mudar completamente a sua vida. Você crê nisso? Você crê que o Senhor pode fazer algo assim? Então levante sua mão onde você estiver, mesmo assentado, feche seus olhos, vamos orar. Nessa oração vamos abençoar aqueles que precisam, que o Senhor estenda a sua mão e provenha aquilo que eles necessitam. Mas também vamos orar nesta oração que o Senhor possa multiplicar os recursos de todos aqueles que creem, de todos aqueles que têm um coração generoso ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, debaixo da autoridade que a Tua palavra nos delega por aquilo que está escrito, por isso não é aquilo que nós pensamos ou achamos, mas aquilo que o Senhor diz. E a Tua palavra nos garante, a Tua palavra nos promete que o Senhor acrescenta aquele que semeia generosidade, aquele que realmente dá, aquele que não retém aquilo que não é justo, mas aquele que generosamente libera sobre, Senhor, a sua mão para que a bênção chegue a outras pessoas. Nós pedimos agora, Senhor, que aqueles que precisam, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão, Senhor, vendo portas fechadas diante de si, nós pedimos agora que desde os céus o Senhor libere agora algo extraordinário, sobrenatural, que venha causar um impacto e venha mudar esta realidade, venha mudar este cenário, venha mudar esta situação. Também, Senhor, sobre aqueles que estão vendo a Tua mão estendida, que possam ser multiplicados os recursos a fim de que eles venham, Senhor, terem abundância e distribuir àqueles que necessitam. Pai, nós oramos pela Tua provisão, nós oramos pelo Teu cuidado, nós oramos pela Tua graça, pela Tua sabedoria a nos administrar aquilo que realmente o Senhor nos confiou. E nós Te agradecemos porque o Senhor tem se voltado para este lugar, se voltado para esta igreja, se voltado para estas famílias e tem os abençoado de maneira tal. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém e amém. Nós vamos colocar aqui na tela os meios que você pode contribuir nesta manhã. Você que deseja um envelope, você pode levantar aí uma de suas mãos e mantê-la erguida, por favor. Os diáconos estão espalhados aqui no templo e eles vão chegar até você rapidamente. Nós queremos também dar a oportunidade que você possa fazer a sua contribuição pelos aplicativos. Nós temos o Venmo e o Cash App. O endereço é Waves of Revival. E também nós temos o link da oferta online, caso você queira contribuir usando qualquer bandeira de cartão de crédito, você pode fazer isso também. Você que está em casa, você que está nos acompanhando pela internet, você pode também participar conosco através desses meios que eu acabei de citar, que estão passando aí na sua tela. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. E quando você alegremente contribui na obra, eu tenho certeza que o amor de Deus pelo que você está fazendo, e principalmente por você, vai abrir portas que só Ele pode abrir. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Vamos contribuir na obra do Senhor. Em quem firmamos a nossa
Vamos nos colocar todos em pés. Pastor Marcos vai nos abençoar nesta manhã com uma palavra dos céus. Vamos recebê-lo. Pode colocar as luzes para cima aí, por favor. Deixa o pastor Marcos. Não que ele esteja velho, na verdade, não enxergue, mas deixa ele ver todo mundo assim. Amém. Meus irmãos, bom dia, Deus abençoe a todos. Good morning to everyone. Eu estava desconfiando que você ia estar aqui. Tome seu assento. You may be seated. Meus irmãos, eu acho que eu vou precisar de uma aguinha. I think I'm going to need some water. Please. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Lord, in the name of Jesus, fale conosco pela Tua palavra. you may speak to us through your word. Coloque sementes no nosso coração Put a seed in our heart e faça crescer para a glória do Teu nome. and make it grow for your glory. Amém. Amen. Meus irmãos, eu tenho poucas palavras I have few words, e eu espero que o Senhor faça multiplicar essas poucas palavras no coração de todos nós. and I hope the Lord may multiply these words in your heart. E interessante, eu não sei exatamente o que foi ministrado aqui para as mulheres da última vez, I don't know what was ministered for the women here last time, mas eu ouvi falar no anúncio que foi alguma coisa sobre fé. E eu vou falar um pouco sobre fé também. A palavra de Deus nos diz que o justo viverá pela fé. Isso está em Abacuque, capítulo 2, verso de número 4. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, when we look at the Old Testament, não existe um conceito de fé exatamente formado de uma forma doutrinária. there doesn't exist an exact concept of faith. A fé, numa forma de uma doutrina, ela começa a ser construída no Novo Testamento. Faith in a form of teaching begins to be built in the New Testament. Jesus é o primeiro a falar sobre fé, Jesus is the first one to speak of faith, e depois os discípulos continuam falando sobre fé. and then the disciples continue speaking of it. Mas o que é a fé? But what is faith? Uma definição filosófica sobre fé. A philosophical definition is, Eu poderia dizer que a fé é a crença incondicional I could say that faith is the belief that is unconditional em uma hipótese improvável in an improbable hypothesis ou impossível. or impossible. Quer dizer, a fé, ela não é racional. Or be it faith isn't something rational, Ela não funciona com a lógica. doesn't function with logic. A fé Faith é um conceito que foi desenvolvido is a concept that was disinvolved para funcionar fora da lógica. to work out of logic. Ou seja, quem tem fé, Or be it whoever has faith ele anda no sobrenatural. walks in the supernatural, Ele caminha no sobrenatural. walks in the supernatural. A Bíblia tem 2 versículos básicos The Bible has 2 basic verses que falam sobre fé. that speak of faith. Um é aquele famoso de Hebreus, capítulo 11, verso 1, One is the famous in Hebrews, onde diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam where it says that faith is certainty of the things you await, e a convicção de fatos que não se veem. and conviction of facts that you do not see. Mas existe um outro conceito de fé que eu gosto muito. But there's this another concept of faith that I really like. Está em Romanos capítulo 4, verso 18, It's in Romans chapter 4, verse 18, que diz assim: that says, Abraão, Abraham, esperando contra a esperança, awaiting against hope, creu. he believed. Esperar contra a esperança To wait against hope. é exatamente a fé irracional. It's irrational faith. A fé que crê no impossível, The faith that believes in the impossible. naquilo que a lógica diz que não pode acontecer. In what logic says can't exist. Mas existe fé para se crer em alguma coisa dessa natureza. But there exists faith to believe in such things. A fé, ela tem vários tipos. There are various types of faiths.
ela não é uma coisa única. It's not something that's unique. Não é algo que possa ser aplicado da mesma forma para todas as situações. It's not something that can be applied in the same way in all different situations. Por exemplo, existe a fé que crê para a salvação, There exists a faith that believes in salvation. que é aquela fé primária. That is that first faith. Quando você acredita em Jesus Cristo e se entrega a Ele para Ele ser Senhor da sua vida. When you believe in Jesus Christ and give your life to Him. Romanos capítulo 10, verso 9 fala sobre essa fé. Romans chapter 10 verse 9 speaks of this faith. Se confessares a Jesus como Senhor If you confess to Jesus as your Lord e creres no seu coração, and believe in your heart, tu serás salvo. you shall be saved. É uma fé muito primária. It's a very common first faith. É uma fé onde a gente dá um passo na direção de crer em Jesus. It's a faith where we take a step in believing in Jesus. Mas existem outros tipos de fé. But there exist other types of faith. Por exemplo, uma outro tipo de fé é a fé que crê para a cura. For example, another type of faith is one that believes in cure. Existe um episódio muito interessante no Novo Testamento, There's this very interesting scenery in the First Testament, the Old Testament, quando um centurião, que era um oficial da guarda romana, where an official of the Roman guard, ele, querendo ver um dos seus servos, um dos serviçais da sua casa curado, he wanted to see one of the servants in his house cured. ele manda uma palavra He sends a word através de outras pessoas que o serviam. through other people that served him, São mensageiros que vão até Jesus. messengers that go until Jesus, E ele diz assim: and it says, olha, eu não sou digno, Jesus, que tu entres em minha casa, look, I'm not worthy, Jesus, for you to enter my house, mas manda uma palavra e o meu servo será curado. but send the word and my servant will be cured. E Jesus se admira daquela fé, And Jesus has admired that faith, porque ele apenas queria que Jesus determinasse a cura. because he only wanted Jesus to determine the cure. E essa fé fez com que realmente aquele moço, que era o seu serviçal, fosse curado. And that made it so that his guard would be cured. Veja que esse tipo de fé é uma fé diferente de quem crê para a salvação. This faith is a different faith than those who believe in salvation. São diferentes tipos de fé que atuam nas nossas vidas de forma também diferente. Different types of faiths that act in a different way in our lives. Existe a fé, por exemplo, que ela é aplicada para alcançar uma promessa que Deus nos anunciou. There exists a faith that is to reach the promise that God promised us. Então vamos prestar atenção na sequência de versículos que eu vou ler. Gálatas 3:22 diz assim: Galatians 3:23 says, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, but the scripture wrote everything about sin, para que mediante a fé em Jesus Cristo so that through faith in Jesus fosse a promessa concedida aos que creem. could the promise be conceded to those who believe. Então a Bíblia está dizendo que quando Deus anuncia uma promessa, So the Bible is saying that when God announces a promise, aquele que é o alvo da promessa, he who is the goal of the promise ele tem que crer nela. needs to believe in it. Não importa se a promessa que foi feita pelo Espírito de Deus é impossível de ser alcançada, It doesn't matter if this promise is impossible to be reached, porque o cenário não facilita ou não indica que aquilo vai acontecer. because the scenery doesn't indicate if that's going to happen. Mas você tem que crer na palavra que Deus liberou. You need to believe in the word that God released. E aí há um acréscimo. A Bíblia vai então fazendo acréscimos a esse tipo de fé. And the Bible adds on to this. Em Hebreus capítulo 6, verso 12, diz assim: In Hebrews chapter 6 verse 12 says, para que não vos torneis indolentes, para que não vos torneis insensatos, so that you may not become insensitive, mas imitadores daquele que pela fé but imitators of those who that him through faith e pela paciência and the patience herdam a promessa. inherit the promise. Então agora a Bíblia acrescentou um novo ingrediente. So now the Bible increased a new ingredient. Quando a gente fala de uma fé que é a fé que alcança a promessa de Deus, When we speak of the faith that reaches the promise of God, primeiro ingrediente, a gente tem que crer na promessa. the first ingredient, we need to believe in the promise. Segundo ingrediente, a gente tem que esperar com paciência. Second ingredient, we need to wait with patience.
Mas a Bíblia ela continua acrescentando coisas a esse tipo de fé. But the Bible continues adding on to these things. Em Hebreus capítulo 10, versos 35 e 36, In Hebrews chapter 10 says, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. do not abandon your trust. Confiança é sinônimo de fé, Trust is a synonym of faith porque ela tem grande galardão. because it has a great reward. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. With effect, you need to have perseverance. Perseverança é sinônimo de paciência. Perseverance is a synonym of patience. Para que, havendo feito a vontade de Deus, Because in having done the will of God, alcanceis a promessa. you will reach the promise. Então agora foi feito um novo acréscimo. So now a new addition was made. Fazer a vontade de Deus, Do God's will, que é obedecer. which is to obey. Então a fé que alcança a promessa, So faith that reaches a promise, segundo o ensinamento bíblico, according to the Bible, precisa ter 3 needs ingredientes. to have 3 ingredients. Você precisa crer na promessa. You need to believe in the promise. Você tem que aguardar com You paciência. have to wait with patience. E você tem que ser obediente. And you need to be obedient. Se você atender esses 3 requisitos, If you attend these 3 a Bíblia requirements, está garantindo the Bible is que guaranteeing você vai alcançar a promessa. that you will reach the promise. São sementes. They are seeds. Pega as sementes e aplica na sua vida conforme for mais apropriado. Take these seeds and apply it in your life. Então existe vários tipos de fé. So there exist various types of Mas eu faith. quero me deter num outro tipo de fé. But I want to detain myself to another type of faith. É a fé que tem como princípio ativo a obra. It is a faith that has its main goal the work. O que é princípio ativo, ou ter como princípio ativo a obra? What is it to have the main focus to be the work? Para que essa fé seja ativada, So that this faith may be activated, você tem que tomar uma atitude. you need to take action. Há situações em que Deus libera uma palavra. There are situations where God liberates a word, E você tem que, como na explicação anterior da fé que alcança a promessa, and you have to, as the explanation before, the faith that reaches a promise, você tem que esperar com paciência. you need to wait with Você não patience. tem que tomar ação. You don't have to take Você tem action. que esperar com You paciência. need to wait with patience. Mas há situações em que Deus libera uma palavra But there are situations where God releases a word. para você alcançar aquilo que Deus liberou. For you to reach what God released, Você tem que ativar isso com uma atitude. you need to activate this with an action. Por exemplo, For example, quando há um episódio no Novo Testamento, when there is a scenery in the Old Testament, New Testament, New Testament, sorry, em que 10 leprosos vão ao encontro de Jesus. where 10 men with leprosy go to meet Jesus. E eles estão ali querendo ser curados. And they're there wanting to be E cured. eles clamam: Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. They cry out, Jesus, have mercy of us. E o Senhor Jesus, ele libera uma palavra. And the Lord releases a word. Ele diz assim: He says, ide e apresentai-vos ao sacerdote. go and present to the high priests. Estranho, It's weird. porque em vários momentos em que Jesus curou pessoas, Because many times that Jesus cured people, geralmente ele fazia alguma coisa. he would generally just do something. Ele impunha as mãos, He would put his hands, ou certa vez ele fez lodo com a areia e aplicou nos olhos do cego. and he took sand and threw it at someone's eyes. Normalmente ele fazia alguma coisa, Normally he would do something. mas dessa vez ele dá uma palavra. But this time he gives a word. Ele diz: He says, vai e se apresenta ao sacerdote. go and present yourself to the priests. Na lei do Antigo Testamento, In the law of the Old Testament, quem era leproso, whoever had leprosy ele tinha que se apresentar ao sacerdote had to present themselves se to ele the cria que priest foi curado. if they believed they wanted to be cured. E se o sacerdote realmente constatasse a cura, And if the priest actually wanted the cure, aquele leproso ou ex-leproso poderia ser reintegrado à sociedade. that man with leprosy would be reintegrated to society. Então Jesus ele libera uma palavra: So Jesus releases a word. vai e se apresenta aos sacerdotes. Go and present yourself to the priests. E diz a Bíblia que enquanto eles caminhavam, The Bible says that while they walked, eles foram curados. they were cured. Foi necessário It was necessary que eles tomassem uma atitude for them to take an action para que a palavra que Deus determinou so that the word that God determined pudesse acontecer. could happen.
Então, esse é um tipo de fé diferente. So this is a different type of faith. É a fé onde você tem que ter uma atitude para que aquilo que tem que acontecer aconteça. A faith that you have to take action so that what needs to happen may happen. Quando Jesus está caminhando sobre as águas When Jesus is walking over the waters e os discípulos acham que é um fantasma, and the disciples think it's a ghost, Pedro, numa atitude de ousadia, Peter, being bold, ele diz: Senhor, se és tu, me manda-me ir ter contigo. he says, Jesus, if it's you, let me go towards you. E o Senhor Jesus diz: vem. The Lord Jesus says, come. E por um tempo o Pedro caminhou por sobre as And águas. for a time, Peter walked over the water. Se ele não tivesse tomado atitude, If he hadn't taken the action, aquela fé não teria acontecido, o objetivo para o qual a fé estava sendo aplicada não aconteceria. that faith would not have occurred. Então, é um tipo de fé que ela é ativada So it's a type of faith that's activated pela obra, by work, por aquilo que a gente tem que fazer que é da nossa responsabilidade. by doing what is our responsibility. Quando Jesus foi curar Lázaro, When Jesus went to cure Lazarus na verdade ressuscitar Lázaro, and to resurrect him, ele já estava 4 dias morto. he had been dead for 4 days. E Jesus se encontra com Marta e Maria And Jesus meets e His elas falam algumas coisas que demonstram, de certa forma, pouca fé. and they say some things that demonstrate little faith. Mas Jesus continua insistindo: But Jesus continues to insist, eu sou a ressurreição e a vida. I am the resurrection Quem and crê em life. mim, ainda que morra, viverá. Who believes in me will live. E elas contestam um pouco e dizem: mas Senhor, já está 4 dias morto. And they contested a little bit and say it's been 4 days already. E aí o Senhor diz uma palavra: But then Jesus gives a word. tirai a pedra. Take away the stone. Lázaro estava dentro da sepultura, Lazarus was in that cave, já há 4 dias morto. 4 days dead already. O cadáver já cheirava mal. It already smelled bad. E havia uma pedra There was na boca daquela sepultura. A stone there covering. Mas Jesus diz: tirai a pedra. But Jesus said, take away the stone. Veja, gente, o Senhor ressuscita, mas Ele não tira a pedra. You see, the Lord resurrects, but he does not take away the stone. Existe um trabalho que é nosso. There is this a work that is ours. E quando tomaram a ação, And when they took action, ativaram a fé. they activated their E aí faith. Deus fez o milagre. And then God did the miracle. O Senhor ressuscita mortos. Jesus resurrects the dead. Ele ressuscita sonhos. He resurrects dreams. Ele ressuscita coisas que foram perdidas. He resurrects things that were lost. Mas quando Deus libera uma palavra, But when God liberates a word, aonde é necessário uma obra para ativar a fé, where work is necessary to activate the faith, nós temos que discernir isso e tomar a atitude correta para tal. we need to discern this and take the right action. É fácil crer em milagres e em coisas maravilhosas? It's easy to believe in miracles and marvelous things. Não, não é fácil. No, it's not easy. Às vezes algumas pessoas contam testemunhos Sometimes people say testimonies, e a gente tem dificuldade de crer no testemunho, and we have difficulty in believing it porque a gente não está vivendo aquilo. because we're not living that. Mas há pessoas que vivem isso, But there are people that do live that porque o justo vive por fé. because the just lives by faith, Ou seja, ele não vive pelo or racional. be it they don't live by rational. Ele tem que viver por aquilo que ele não acredita, que ele não consegue ver, mas ele vai acreditar que vai acontecer. He needs to live by not what he sees, but what he believes is going to happen. Jesus, ele atestou como verdadeiros alguns milagres e maravilhas no Antigo Testamento que é difícil a gente crer. Jesus made some miracles in the Old Testament that are difficult to believe. Vou repetir. Jesus, ele confirmou como verdadeiros alguns acontecimentos maravilhosos no Antigo Testamento, Jesus confirmed some marvelous occurrences in the Old Testament, que é difícil da gente acreditar. which are very difficult for us to believe in. Por exemplo, ele confirma a destruição de Sodoma e Gomorra. For example, he confirms the destroying of Sodom and Gomorrah. Em Mateus capítulo 11, ele confirma isso. And in Matthew, he confirms this. A história de Noé e da arca, ele também confirma que foram um fato verdadeiro. The story of Noah and the ark, he confirms it was factual. O encontro de Moisés com a sarça ardente, onde Deus se manifesta, ele também confirma como um fato verdadeiro. The encounter of Moses and the burning bush. A história de Jonas, o profeta Jonas, que é engolido por um animal,
marinho, ele confirma como verdadeira. Prophet Jonas, who is eaten by an animal in the ocean. O maná que desceu do céu e alimentou o povo de Israel no Egito, ele confirma como verdadeiro. The manna that fell from the sky and fed the people of Israel. Mas nem todo mundo tem fé para acreditar nesses milagres. But you need faith to believe in these miracles. Nem todo mundo tem fé para acreditar nestas maravilhas do passado. Not everybody has this faith to believe in these miracles. Porém, mais importante However, more important do que a narrativa than the narrative sobre essas coisas maravilhosas e extraordinárias. about these extraordinary things, Mais importante do que crer na narrativa more important than believing in the narrative, é entender e crer na mensagem, is understanding and believing in the message, no princípio que a narrativa carrega consigo. in the principle that the narrative carries with itself. Jonas, por exemplo, Jonas, for example, o profeta Jonas foi chamado por Deus para uma missão, he was called by God for a mission, mas ele resolve não atender aquela missão. but he decides to not take on that mission. E ele embarca no navio e ele foge para a direção contrária da onde Deus estava mandando ele. And he goes on a boat and goes to the opposite direction that God was sending him. E ali, dentro dessa história, existem muitos princípios e mensagens que estão embutidas na história. And in this story there exist many messages. Eu vou me deter na principal, I'm going to detain myself to the main mas message, existem outras. but there exist others. E em um dado momento, aquele homem, Jonas, And that man, Jonas, ele é lançado ao mar, o mar está numa tempestade, he is casted in the ocean during a storm. e tem um animal que o engole. There's an animal that swallows him up. E a Bíblia diz que aquele animal que engole Jonas The Bible says that animal that swallows Jonas foi enviado por Deus, was sent by God, e ele passa 3 dias ali dentro. and he stays 3 days in there. Mas chega um momento que ele faz uma oração. There comes a moment that he makes a prayer, E quando ele faz essa oração, and when he makes this uma prayer, oração de clamor, a prayer he's crying uma out, oração de socorro, a prayer to rescue him, Deus, diz a Bíblia, God says the Bible, envia aquele animal para próximo de uma praia send that animal close to a beach, e dá ordem ao animal para que cuspa Jonas de dentro da sua barriga. and give order to the animal to spit Jonas out of his belly. É uma história difícil de acreditar, It's a difficult story to believe in, mas se você não tem fé para acreditar nela, but if you don't have faith to believe in it, acredite na mensagem que ela carrega. believe in the message it E carries. qual é a mensagem que ela carrega? And what is the message it carries? Que o nosso Deus That our God é um Deus is a God que nos liberta de prisões. that liberates us from prisons. Nós temos muito mais, a nossa natureza faz com que a gente preste muita atenção nas narrativas Our nature makes it so that we pay more attention in the narratives, e não preste atenção na mensagem que ela carrega. and we don't pay attention to the message it carries. Mas a mensagem é muito mais importante do que a narrativa, But the message is much more important than the narrative, porque é o que fica, because it's what remains. é o que ensina, It's what teaches. e através desse ensinamento And through these nós teachings, podemos evitar erros. we can go away from doing wrong. Ainda sobre Jonas, eu não ia falar isso, mas vou falar. I wasn't going to say this, but I am. Antes de Jonas ser lançado ao mar, Before Jonas was casted into the ocean, diz a Bíblia que o mar já estava revolto, the Bible says that the ocean was already crazy. muita violência nas águas, There's a lot of violence in the e os waters. marinheiros estavam desesperados, And the oceanmen, they were just crazy. e eles estavam trabalhando no barco, fazendo de tudo para que o barco não afundasse. And they were working to make it so that the boat wouldn't sink. Mas diz a Bíblia que Jonas estava lá no porão, The Bible says that Jonas was right there no mais profundo sono, in the deepest sleep, dormindo tranquilamente. calmly sleeping. Se eu olhar com olhos espirituais, If I look with spiritual eyes, procurando entender qual é o princípio ou a mensagem que Deus embute nessa história, trying to understand the message that God eu puts in the posso, por story, exemplo, mas não se limita aí. I can, for example, but it doesn't limit itself to Se eu this. entender que o barco é a igreja, If I understand that the boat is the church, se eu entender que os homens são os crentes que estão na igreja, if I understand that the men are the
Eu people posso of the church entender facilmente que há pessoas trabalhando no barco easily understand that there's people working in the e boat alguns dormindo profundamente. and some sleeping. E isso é uma realidade. And this is a reality. Há pessoas que estão adormecidas There are people that profundamente em termos espirituais are sleeping spiritually dentro da igreja, inside the church quando tem tanta coisa acontecendo, when there's so many things e happening tanta gente se movendo and so many people moving para fazer acontecer em outras to coisas make other things happen para o reino de Deus. for the kingdom of God. É outra mensagem. It's another message. Você não crê na história de Jonas? You don't believe in the story of Crê na Jonas? mensagem. Believe in the message. Creia no princípio. Believe in the principle. Creia naquilo que ela carrega como ensinamento. Believe in what it carries as teaching. Quando a gente olha para a vida de Noé, When we look at the life of Noah, Noé constrói uma arca. Noah builds an ark. E Deus dá ordem para que ele chame animais para entrar nessa arca. And God gives orders so animals can enter E this esses ark. animais entram na arca. These animals E a enter. Bíblia diz que ele fica mais de um ano naquela arca. The Bible says he stays more than a Uma year in the história ark. difícil de acreditar. But it's so difficult to Porque believe. a Bíblia diz que Deus mandou águas de dilúvio sobre a terra. Because the Bible says that the Lord sent a flood E over que the morreram earth. todos os homens. And all men died. E é difícil acreditar nessa história. And it's difficult to believe in this story. Mas ela tem uma mensagem. But there is a message. E qual é a mensagem? And what is the message? Tem várias mensagens. There are several messages. Mas eu vou apresentar uma delas. I'm going to present one of them. O nosso Deus Our God é um Deus is a God que provê escape em meio ao caos. that provides an escape in the middle of chaos. Noé obedeceu sem entender. Noah obeyed without understanding. Ele não entendia a ordem que Deus estava dando. He didn't understand the order God was Mas ele giving. obedeceu. But he obeyed. Quando a gente obedece When we obey e o caos vem, and chaos comes, Deus pode nos prover escape. God can provide us an escape. O mundo ao redor está um caos, The world around us is in mas chaos, você está dentro da arca, but you are in the ark, em meio ao caos. in the midst of the chaos. Essa é a mensagem. That is the message. Existem outras. There exist others. Eu estou dando um princípio I'm giving a principle para que você leia a Bíblia so that you may read the e Bible procure não esquecer a narrativa, and seek not to forget the narrative, mas procurar entender o que ela ensina. but to seek what it Se você teaches. não tiver fé para crer na narrativa, If you don't have faith to believe in the creia na narrative, mensagem que ela traz. believe in the message it Quando a carries. gente vê Josué When we see diante das muralhas de Jericó, Joshua in front of the walls of Jericho, Deus dá uma ordem louca. God gives a crazy order. Deus é louco, gente. God is crazy. God says to Joshua, Ok. Josué pega o povo. Joshua takes his people. Por 6 dias tu dá aí uma volta na cidade com o povo. Fica dando volta aí, Josué. 6 days you got to go around Fica dando volta, Josué. around Caramba. the city. Desceu uma outra coisa aqui que eu não ia falar, mas vou falar. There's another thing that I wasn't going to say, but I'm going to say. Olha só, gente. Dar voltas. Look, to go around. Dar voltas. To go around. Um dia, One day, há muitos anos atrás, many years ago, eu estava vendo um documentário. I was watching a documentary. Eu gosto muito de astronomia, astrofísica, cosmologia. I love astronomy and all these things. E eu estava vendo um documentário. And I was watching a documentary. E nesse documentário estava a Estação Internacional Orbital. And in this documentary, it was International Space Station. talking about the, yeah. E os astronautas lá em cima, And the astronauts up there, em um certo momento, in a certain moment, as câmeras da estação orbital the cameras of this International Space Station capturou a imagem de um furacão na Terra. captured the image of a hurricane on Earth. E eu vi o furacão. And I saw the hurricane. Quando eu vi o furacão, When I saw this hurricane, o Espírito Santo falou comigo. the Holy Spirit spoke to me. Ele disse assim: And he said, observa, Marco. Olha, gente, quer dizer, não é que eu ouvi isso, tá? Entrou dentro de mim. it's not that I heard this, but it came in me. Observa, Marcos. Observe, Marcos.
o furacão gira. The hurricane spins. Observa, Marcos. Observe. O tornado gira. The tornado spins. Observa, Marcos. Observe. Os motores para gerar empuxo, The motors to generate impulse. eles giram. It spins. Quando você faz a sua vitamina que você tanto gosta, When you make the vitamin that you like so much, você bota um monte de coisa dentro do liquidificador. in the smoothie you like, you put many things in the blender. Coisas sólidas. Solid things. E quando a hélice gira, And when it spins in there, aquilo que era sólido what was solid se transformou em líquido. becomes liquid. Marcos, Marcos. tudo que gira Everything that spins libera energia. releases energy. Na natureza eu fiz assim, Deus disse para mim. Nature, I did this. Mas as coisas que a gente vê, diz Paulo, But the things that we see são sombras das espirituais. are shadows of the spiritual E aí o things. Espírito de Deus ministrou dentro de And mim. the Spirit of God ministered in me. Marcos, quando o meu povo gira, Marcos, when my people eu spin, modifico turn, coisas no mundo espiritual. I modify things in the spiritual world. E eu não sabia disso. And I didn't know that. E daquele dia em diante, From that day on, eu parei de julgar quem gira. I stopped judging those who turn, who spin. Eu ainda não estou girando, I'm still not spinning, mas eu parei de julgar. but I stopped judging. Quem sabe um dia vocês vão me ver girando aí. Who knows, one day you're going to see me spinning around. E Deus manda Josué dar a volta. And God commands girando. Joshua to spin. No mundo espiritual está acontecendo alguma coisa que a gente não está vendo. In the spiritual world, something's happening, but we're not seeing Uma it. ordem louca. Josué vai dar volta aí, dá volta aí com o povo e fica dando volta. Joshua, keep going around. E eles ficam dando volta vários dias. keep E going chega around. no último dia, ele dá as voltas que ele tem que dar. And the last day comes, E Deus manda gritar. and God tells him to yell. Coisa louca. It's crazy. Jericó era uma cidade naquele tempo fortificada. Jericho at that time was a fortified city. Talvez a mais fortificada daquela região. Maybe the most fortified of that region. Um grito não ia fazer nada disso, cair as A muralhas. scream wasn't going to do any of this. Muito menos girar em torno dela. Much less going around it. Mas existiam coisas espirituais sendo movidas But there exist spiritual things being com a moved obediência a uma palavra ministrada. with the obedience of a word that was Se você ministered. não tem fé para acreditar nisso, If you don't have faith to believe in this, acredite no princípio. believe in the E principle. qual é o princípio? And what is it? Que o nosso Deus, That our God, quando nós obedecemos, when we obey, é um Deus is a God que derruba muralhas. that brings down walls. Esse é o princípio That is the principle embutido na narrativa. brought into this narrative. Que tem gente que não tem fé para acreditar na There are narrativa. people that don't have faith to believe in Mas the eu estou dizendo a narrative. você que a narrativa é o que menos But importa. I'm telling you that the narrative is O what que least importa é o matters. princípio. What matters is the principle. Creia nele, Believe in para it você poder viver isso so that you may live it e você glorificar a Deus and for you to glorify e God experimentar coisas novas na and presença. experience new things. Vamos ficar de pé. Let's please stand up. Tiago capítulo 2, verso 18. James chapter 14 verse 18. Está escrito assim: Tu tens fé e eu tenho obras. It is written, you have faith and I have works. Mostra-me essa tua fé sem obras, Show me your faith without works, e eu com as obras te mostrarei a minha and fé. me with the works I will show your faith. São sementes. They are seeds. Faça uso delas como melhor for apropriado. Make use of it, E que Deus te abençoe por isso. that God may bless you for this. Senhor Jesus, Lord Jesus, faz com que essas sementes, Senhor, make it so that these seeds, Lord, possam prosperar no coração dos teus filhos. may prosper in the heart of your children, E de posse de coisas novas, in possession of new de um things, novo conhecimento, of new knowledge. eles possam dar passos mais avançados They may take more advanced e steps viver sobrenatural na tua presença. and live the supernatural in your presence. Nos faz viver essas experiências, Make us Senhor. live these experiences. Abençoa o teu povo, Senhor. Bless your people. Aquele que crê na tua palavra
palavra, He who believes in your word, para que o teu nome seja glorificado. so that your name may be glorified. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Pastor Júnior. So Junior. Quem entendeu a mensagem, diga amém. Who understood the message, say amen. Então, o que Deus está falando para você é para... So what God is saying to you is, Não, você não entendeu a mensagem. no, you didn't understand. O que você tem que fazer? What do you have to do? Deus abençoe a todos. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós declaramos que esta semana será uma semana de grandes vitórias para o povo de Deus. Você que recebe, dê um aplauso a Jesus. Deus abençoe.